Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindas. Bom dia, irmã Terezinha, tudo bem? A paz do Senhor. Aqui hoje amanheceu mais frio. Está mais geladinho hoje. Sejam bem-vindas. Seja bem-vinda, irmã Maria Sueli, Janaína. Sejam todas bem-vindas. Eu peço ao Senhor nosso Deus que abençoe a nossa manhã de estudo, que conduza-nos de forma a nos envolver profundamente no que a palavra do Pai nos traz nessa manhã. Eu repreendo todo espírito de distração, repreendo todo espírito de incredulidade em nome de Jesus e peço ao Espírito Santo de Deus que abençoe e que nos envolva profundamente e também a todas que ainda vão entrar. Amém? Em nome de Jesus. Então, hoje no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, para quem vai vir pela primeira vez, para quem já acompanha alguns dias, mas não sabe, que eu não tenho dito, ontem o Espírito Santo me cobrou isso, nós estamos estudando todo o novo Evangelho. Então, hoje não é uma leitura esporádica, não. É uma leitura de sequência do novo Evangelho, do Novo Testamento. Então, nós estamos lendo desde Mateus e hoje nós estamos no capítulo 12 de Marcos. Então, nós vamos ler todo o Novo Testamento até terminar ainda esse ano. Amém? Então, se você tem vontade de ler a Bíblia, né, ler o Novo Testamento todo e ter um entendimento profundo como nós estamos fazendo, começa lá de Mateus capítulo 1 para você ter um conhecimento e um entendimento mais profundo, em nome de Jesus. Então vamos começar a ler, ó. O capítulo 12 de Marcos, ele é um livro cheio de sabedoria. Traz para nós sabedoria de Jesus, né? Como que ele se conduzia diante de todos os confrontos que ele enfrentava, né? Confrontos não só humanos, mas também confrontos espirituais que ele frequentava e revelações profundas que nós vamos ver sobre autoridade, hipocrisia, o coração do mandamento e o verdadeiro valor do reino de Deus. Amém? É isso que nós vamos ver. Então, vamos começar no versículo 1, do 1 ao 12, vai trazer para nós sobre a parábola dos lavradores maus, tá bom? É isso que traz para nós. Quando diz assim, ó. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. E ele disse: certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho. E construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores agarraram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, aqui, ó, vamos explicando por partes, para que vocês tenham um conhecimento, para que não fique confuso. Do versículo 1 ao 3, conta que, então, um certo homem fez uma plantação de uva e colocou cerca em volta dela, certo? Aqui, no versículo 1, a vinha construída, que diz, construiu um tanque para pisar as uvas e fazer o vinho, certo? Então, a vinha representa a cidade de Israel. É isso que a vinha representa. Como está escrito lá em Isaías, capítulo 5. Ó, está escrito assim lá em Isaías, ó. Vamos ler. Se você está com a sua Bíblia, pega ela aí, para você marcar. Isaías, capítulo 5.
aqui, ó. Eu vou ler para vocês, tá bom? Para que a gente entenda como que é lindo o Novo Testamento, quando tudo que Jesus traz tem relação com o que os profetas já traziam antes da chegada dele, tá bom? Então diz assim, ó, Isaías capítulo 5, a plantação de uvas de Deus. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz, moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas ao invés de uvas doces que eu esperava? Então, aqui, nessa primeira parte de Isaías, no Antigo Testamento, diz assim, que naquele terreno onde o dono da plantação escolheu plantar, ele escolheu para plantar as melhores mudas de uvas. Ele plantou as melhores mudas de uvas, né? E aí, o que ele esperava? Ele esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas ao invés de darem uvas boas, o que deram? Somente uvas azedas. Então aqui as uvas estão sendo comparadas com o povo. O terreno não é comparado com a cidade de Israel. A vinha não representa Israel, que Jesus está trazendo por parábolas. Então, o dono dessa plantação é quem? É Deus, certo? Os lavradores são os líderes religiosos. Os lavradores são os líderes religiosos, porque os lavradores são aqueles que foram, então, cuidar das terras, certo? Então, a história mostra como Deus confiou as suas obras aos homens esperando frutos bons, mas não deu frutos bons, deu fruto azedo, como diz aqui. E aí, continuando, diz assim, ó, agora, o meu amigo, que é Deus, Isaías está dizendo de Deus, diz, moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia, então, por que produziu uvas azedas em vez de uvas doces como eu esperava? Então aqui é Deus perguntando, eu fiz tudo por vocês. Porque ao invés de vocês produzirem frutos, vocês deixaram de produzir. Então aí diz, agora eu lhe digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Deus dizendo aqui, através do profeta Isaías. Vou tirar a cerca, derrubar os muros que a protegem, vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair a chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso. As parreiras de que ele tanto gosta são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem às suas leis, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que eles fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Então aqui o profeta Isaías já tinha trazido essa profecia, comparando a cidade de Israel com esse campo de plantação de uvas, como traz aqui para nós no versículo 1, que Jesus traz em parábolas, tá bom? Então, o dono dessa plantação é Deus, certo?
Aí do versículo 2 ao 5, traz para nós que os servos enviados aqui, né, que o dono da plantação vai começar a enviar os servos aqui, para receber a parte que lhe cabe pela plantação, certo? Então, os servos enviados aqui, eles representam os profetas que Deus mandou. Presta atenção. Representam os profetas que Deus mandou ao longo da história, desde o Antigo Testamento, e que todos foram rejeitados, maltratados e mortos por Israel. Tá bom? Agora vamos continuar lendo aqui a partir do versículo 4, do capítulo 12. O dono da plantação mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e o trataram de um modo vergonhoso. Versículo 5. E ainda outro foi mandado para lá, mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muitos mais. Uns foram surrados e outros foram mortos. Versículo 6. E agora, a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Finalmente, ele o mandou, pensando assim: o meu filho eles vão respeitar. Então, aqui, até o versículo 6, nós podemos ver assim, ó. Quem é o filho aqui? Porque o dono da plantação já tinha mandado todos. Então, todos os empregados que representa aqui nessa leitura são todos os profetas, certo? Todos os profetas que foram naquela plantação receber a parte de Deus foram mortos por Israel. E aí, quem que restou? Que está dizendo aqui? Só o filho do dono da plantação. Quem é o filho? O filho aqui é Jesus. Entende? Então, Deus enviou o seu filho como último recurso para resgatar o relacionamento com Israel. Mas isso não aconteceu. Vamos continuar lendo. Versículo 7 e 8, quando diz assim, ó. Mas os lavradores disseram uns aos outros: esse é o filho do dono? Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o maltrataram e jogaram o corpo para fora da plantação. Então aqui Jesus já está trazendo a prefiguração clara da crucificação que ele sofreria. Entende? Jesus seria rejeitado e morto fora dos muros de Jerusalém. Entende? Porque que a parábola, lá, a profecia de Isaías diz que Deus derrubaria os muros? Porque Jesus foi crucificado e morto ali, fora dos muros de Jerusalém, sem as cercas que protegiam a plantação. Entende? Como que é perfeita a palavra de Deus? Como que une o Antigo Testamento no Novo Testamento através de profecias dos profetas que vieram antes de Jesus? Tudo que Deus faz é perfeito. Toda a palavra de Deus é perfeita. Nós só precisamos abrir o nosso coração, desejar que as escamas dos nossos olhos caiam, em nome de Jesus, para que a gente tenha um entendimento maior da palavra de Deus. Amém? Aí o versículo 9 diz assim, ó. Aí Jesus perguntou, porque Jesus está contando a parábola aqui, tá? Aí Jesus perguntou: e agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores. Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? Agora ele vai citar o que as Escrituras Sagradas dizem, ó. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feita pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Então aqui, ó, no versículo 10 e 11, ele está citando uma passagem de Salmos 118, versículo 22. Tá com a sua Bíblia? Vai lá abrir para você ver, para você testificar. E eu vou ler aqui para você, ó.
Salmo 118, versículo 22, quando diz assim, ó. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Então é para testificar o que está escrito lá em Marcos, que nós estamos lendo, capítulo 12. Grifa aí na sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia. Quem é a pedra mais importante de todas? É Jesus, certo? Jesus é a pedra mais importante de todas. Então ele cita aqui, né? E o que acontece aqui? Por que ele faz essa citação? Porque Jesus é rejeitado pelos líderes. E ele é a pedra principal que os construtores rejeitaram. Entende? Então, Jesus, rejeitado pelos líderes, ele torna-se o alicerce da nova aliança. Jesus é a base principal. Ele é a pedra principal. Jesus é o centro de toda a construção. Jesus é o centro de todo o reino de Deus. Entende? Jesus é o centro de toda a construção para a verdade do reino de Deus. Estão conseguindo entender? É lindo, não é? Quando a gente busca um conhecimento, um entendimento maior da palavra do Senhor. Aí no versículo 12, para terminar essa parte, diz assim, ó. Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles. Olha só. Os líderes judeus sabiam que essa parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo. Por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. Então eles sabiam que Jesus estava falando deles, né? Mas em vez de se arrependerem ali, porque olha quantas oportunidades eles tiveram, né? De se arrepender, de buscarem viver o que eles realmente estudavam, mas não, eles não buscavam isso. Eles tiveram tantas oportunidades, mas não fizeram isso. Agora vamos ler aqui a parte do versículo 13 ao 17, que traz para nós sobre a pergunta sobre os impostos. Quando diz assim, ó, versículo 13. Depois mandaram que alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes fossem falar com Jesus, a fim de conseguirem alguma prova contra ele. E eles chegaram e disseram: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Então aqui, o versículo 13 traz para nós o seguinte: grupos opostos, né, que são os religiosos e os políticos, unem-se contra Jesus. Mais uma vez, né? É o que está trazendo aqui. E o objetivo era qual? Colocá-lo em contradição diante do povo e de Roma. Era só esse o objetivo deles. Sempre fazer pergunta para colocar Jesus ali em contradição diante do povo e de Roma. E o que acontece? Eles fazem uma pergunta a Jesus, perguntando se é lícito pagar impostos, se eles devem ou não pagar os impostos, né? É isso que traz aqui para nós. Então aqui diz assim, ó, olha a sabedoria de Jesus aqui nessa parte. Uma verdade que nos ensina, tá bom? Diante da sabedoria de Jesus, aqui nós vamos ver uma verdade que nos ensina em Deus o nosso posicionamento como filhas e filhos, tá bom? Então aqui, ó, se Jesus, no versículo 14, quando eles chegam e perguntam a Jesus, o que acontece aqui? Se dissesse sim, Jesus, né? Se dissessem sim ali, Jesus pareceria ali um traidor do povo, certo? Porque a pergunta foi relacionada ao pagamento dos impostos. E se ele dissesse que não, ele poderia ser preso pelos romanos.
Então Jesus usou de grande sabedoria para responder o seguinte: mostrai-me uma moeda. Jesus pediu, traga-me uma moeda aqui. Aí levaram uma moeda ali, como diz no versículo 15. Né? Jesus percebeu ali a malícia deles e respondeu: por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Traga-me uma moeda para eu ver. E eles trouxeram a moeda. E aí Jesus perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? E eles responderam: são de César. Em algumas traduções está escrito: são do imperador. Então aqui, Jesus força eles a encarar uma realidade. Certo? Jesus pega a moeda ali, o dinheiro representado. E Jesus pergunta: de quem é o rosto que está aqui? De quem é o nome que está escrito aqui? Nesse dinheiro. Nós chamamos hoje de dinheiro, naquela época chamava de moeda. E aí o povo responde que é de César, é do imperador. Então, Jesus coloca eles diante de uma realidade e eles apresentam ali para Jesus uma moeda romana do cotidiano. Uma moeda que eles aceitam o sistema ali. Vocês veem como que é. Os fariseus, os mestres da lei, eles aceitam o sistema, mas eles fingem santidade. Como eles eram fingidos, né? Mas ainda existem muitos fingidos até hoje. Então Jesus responde com muita sabedoria, que nos ensina aqui muito, ó. Guarda para você a sabedoria de Jesus. Jesus diz o quê? Aqui no versículo 17. Então deem a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Em outras traduções diz: dê ao imperador o que é do imperador e dê a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Então Jesus responde com muita sabedoria aqui. Porque ele reconhece o dever civil do homem, porque nós temos deveres civis para serem cumpridos, mas ele lembra que a vida, a alma e o coração pertencem a Deus. Então a nossa vida, a nossa alma e o nosso coração pertencem a Deus. Por isso ele diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o nosso dinheiro pertence ao governo, certo? E a nossa alma, todo o nosso ser pertence a Deus. Então é muito grande, né? Que nós podemos entender, que nós podemos ver que Jesus traz para nós esse conhecimento, né? Jesus reconhece o dever civil quando ele diz: dai a César o que é de César. É isso que a palavra diz. Então, quando ele diz: dai a César o que é de César, ele está dizendo que é preciso reconhecer o dever civil do homem. Não está escrito a palavra civil na Bíblia, mas é esse o conhecimento que a palavra nos traz. Se nós pegamos hoje um dinheiro, o dinheiro pertence a quem? Ao governo, não é? Então, se aqui a palavra de Deus diz: dê a César o que é de César, nós devemos pagar os nossos impostos. Porque quando aqui perguntaram para Jesus: devemos ou não pagar os nossos impostos ao imperador romano? Naquela época era o imperador romano. Hoje aqui, se alguém fosse perguntar hoje, Jesus volta hoje e pergunta: devemos ou não pagar os nossos impostos para o governo? Quem é o nosso governo? É o presidente. Devemos ou não devolver o nosso dinheiro em forma de imposto ao nosso presidente? E o que Jesus vai falar? O que está no dinheiro? O que o dinheiro representa? De quem é o dinheiro? O dinheiro é do governo, não é? Então Jesus responde: devolva ao governo o que é do governo. Você tem um compromisso civil. Quem sonega impostos não está cumprindo as leis do Senhor. Quem sonega impostos não está dentro dos princípios de Deus. É isso que está trazendo aqui. Então, hoje, o que nós reconhecemos, que nós temos o nosso dever como civis, o dever civil é o quê? É você cumprir o que tem que ser feito. Se na terra
existe todas as taxações de impostos que nós temos que pagar, nós temos que pagar. Se você sonega, você está fora de um dos princípios de Deus. Entende? Da mesma forma que tudo que está ligado, tudo que liga na terra está ligado no céu. Se você não cumpre o que está escrito, você está fora das leis de Deus. Da mesma forma, se você não devolve a sua parte do dízimo no altar. Então, nós temos que cumprir todas as leis dos homens, porque está escrito, as leis de Deus, o que é ligado na terra é ligado no céu. Entende? Então, nós estamos no capítulo 12 do livro de Marcos, e nós estamos lendo o entendimento do versículo 13 até o 17, quando fala sobre que os fariseus e alguns membros do partido de Herodes questionam Jesus sobre a pergunta dos impostos, tá bom? É isso que traz aqui, esse questionamento direto sobre os impostos, se deve ou não pagar. E Jesus fala, pague os seus impostos, tá bom? Então, hoje, no nosso entendimento do que nós vivemos hoje, isso faz parte do nosso Código Civil, tá? A gente tem que pagar. Tanto que uma empresa grande, quando ela não paga imposto, o que acontece? O governo vai lá, fecha, decreta falência e a pessoa ali sofre consequências desagradáveis pela desonra do Código Civil de pagar, entendeu? Agora é muito importante que a gente entenda, tá? Porque é a palavra de Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, que Jesus veio, trouxe por parábolas, mas que nós precisamos entender hoje, que nós precisamos viver e cumprir, tá bom? Agora, do 18 ao 27, do versículo 18 ao 27, nós vamos ver a questão da ressurreição, que é a pergunta sobre a ressurreição. Quando diz assim, ó, alguns saduceus, quem eram os saduceus? Os religiosos, certo? Os quais afirmavam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram, Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, o que serão considerados filhos do irmão que morreu. Versículo 20. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Afinal, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. E depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Então vamos procurar entender aqui até o versículo 23, para não ficar muito extenso e não haver entendimento. Ó, então aqui do versículo 18 ao 23, traz assim, ó. Os saduceus, que eram os religiosos, eles fizeram uma pergunta a Jesus sobre os 7 irmãos que casaram com a mesma mulher, certo? Por que eles fizeram essa colocação para Jesus aqui? Eles propõem uma situação absurda para zombar da ideia de vida após a morte com Jesus, certo? Mas, o que Jesus diz aqui? No versículo 24. Como vocês estão errados? Não conhecem as escrituras sagradas? Vocês não conhecem as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés,
eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. Olha só o significado de tudo isso. Quando Jesus diz assim, ó, mas serão como anjos que estão nos céus. Não significa que os salvos se tornarão anjos, tá? Não significa isso. Significa que serão semelhantes aos anjos em natureza imortal e não se casam. É isso que Jesus diz aqui, respondendo à pergunta daqueles saduceus. Então, os anjos não têm corpo mortal. Não se casam. Os anjos vivem como? Os anjos vivem na presença de Deus em comunhão plena. Certo? Então, assim serão os ressuscitados espiritualmente. Os ressuscitados espiritualmente eles serão plenos, eternos e voltados para a adoração, comunhão e a glória de Deus. É isso que Jesus traz. Vocês estão presos ao que se vive na terra. O que se vive na terra não vai viver no céu. Então não importa com quem aquela mulher casou. Porque lá Jesus mostra que todos viveremos voltados para a adoração, para a comunhão e para a glória de Deus. Então Jesus diz aqui que a vida após a ressurreição será completamente diferente da atual. Então nós não devemos nos prender ao que nós vivemos aqui. As estruturas sociais e físicas que nós vivemos aqui, como o casamento, no caso citado, serão substituídos por uma comunhão eterna e perfeita com Deus e com todos os remidos. Entende? Aí continua a explicação aqui do versículo 24 e 25. Jesus corrige eles com firmeza. Quando eles traz essa exposição, né, tão forte aqui sobre a mulher que se casou com os sete irmãos. Jesus os corrige com firmeza, porque a vida eterna que Jesus traz, o tempo todo Jesus trouxe para dizer, ela transcende as categorias terrenas. O casamento é para essa era. O casamento é para esse tempo que nós estamos vivendo e não para a vida eterna. Entende? Depois, no versículo 26 e 27, Jesus, ele usa o próprio Pentateuco que os saduceus aceitavam para provar que há ressurreição, né? Que Deus continua um relacionamento com os que morreram em fé. Quando ele diz aqui, ó, no 26 e 27, vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, o que estava escrito lá? Jesus diz, né? Que Deus disse a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. Então é isso que nos traz aqui. Deus continua um relacionamento com os que morreram em fé, com todo aquele que aceitou, né, que hoje nós precisamos aceitar Jesus para que a gente possa morrer em fé e receber a salvação, para que a gente possa subir aos céus e viver ali a glória de Deus em verdadeira adoração. Amém? Do versículo 28 ao 34 agora, nós vamos ver sobre o maior mandamento, o mandamento mais importante, que diz assim, ó, versículo 28. Um mestre da lei, que estava ali ouvindo a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta. Então, esse mestre da lei estava ali ouvindo, né, o que Jesus tinha dito a respeito da ressurreição. Ele estava ouvindo a explicação de Jesus. Então, ele pergunta assim a Jesus. Ele viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei?
Então aqui, diferente dos outros mestres da lei, esse perguntou, né? Esse escriba, ele parece genuíno com a sua pergunta. Então ele pergunta assim a Jesus: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Essa é a pergunta que ele faz no versículo 28. E aí, Jesus responde no versículo 29. É esse. Escute, povo de Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Aqui, Jesus cita Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, que diz exatamente isso que nós acabamos de ler. Então, se você quiser marcar para depois você grifar na sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5, está escrito exatamente isso, ó. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua mente e com todas as suas forças. O amor a Deus, ele deve ser como? Total, integral e prioritário. É isso que diz aqui nesses versículos. Deus vem em primeiro lugar. Amém? Como exemplo do que, minha irmã? A sua dúvida é sobre o quê? Escreve para mim qual que é a sua dúvida, fazendo um favor. Versículo 31 diz assim, ó. E o segundo mandamento qual que é? Amarás o teu próximo como a si mesmo, não é? Ame aos outros como você ama a você mesmo, está escrito. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então, qual é o primeiro? Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente, com todas as tuas forças. E o segundo, ame os outros como você ama você mesmo. Então, esses dois mandamentos são os dois mandamentos mais importantes. Então, aqui, Jesus está citando Levítico. Levítico, capítulo 19, versículo 18, Jesus resume toda a lei, né, em amor vertical e amor horizontal. Olha só o que acontece, ó. Amor vertical, amar a Deus sobre todas as coisas, entre você e Deus. E o amor vertical, e ao próximo como a você mesmo, acaba aqui fazendo ali uma cruz, não é? Vertical e horizontal. Se você não consegue amar os outros, se você não consegue derramar o amor sobre as outras pessoas, é porque você não se ama. Se você maltrata as pessoas, é porque você está se maltratando. Então você precisa se curar, você precisa se tratar, para que você, amando a você mesmo, você possa derramar amor nas pessoas. E é muito importante que você entenda isso. É muito importante que você queira viver esse amor do Pai sobre a tua vida. Você amando a Deus, você vivendo os princípios, você caminhando em verdade, você vai começar a entender que você é amada por Deus, que você é amado pelo Senhor, pelo Pai. E quando nós sentimos o amor do Pai em nós, tudo muda, tudo transforma, porque Deus, ele é soberano e ele é poderoso sobre nós. E o amor que Deus derruba sobre a nossa vida, ele faz com que nós tenhamos o reconhecimento do quanto nós precisamos parar de carregar bagagens que não cabem mais em nós, como a bagagem da falta do perdão, a bagagem da mágoa, a bagagem da contenda, da fofoca. O amor de Deus nos constrange. O Espírito Santo, ele nos lembra o tempo todo que esses sentimentos contrários ao amor de Deus são sentimentos que nos constrangem e não cabem mais na nossa bagagem. Então, se nós estamos ofendendo o nosso irmão, se nós estamos atacando, levando palavras que destroem a vida de alguém,
é porque existe destruição dentro de nós. Então, se existe uma destruição dentro de você, você precisa abrir o teu coração, estar em posicionamento diante de Deus. Você precisa receber o amor de Deus para que você seja curada ou curado, em nome de Jesus, para que o amor do Pai desça sobre você, cele todas as feridas da sua alma, para que você comece a se amar como filha que você é, para que você transborde esse amor. Amém? Sem receber o amor do Pai, você não consegue amar as outras pessoas. É isso que o Espírito Santo traz para você hoje. Então, analise a si mesma, busque a sua cura, busque ajuda espiritual de quem pode te ajudar através de uma oração, através de um direcionamento, através de uma orientação espiritual diante do posicionamento que você carrega agora. Amém? Você precisa ser a imagem e semelhança de Cristo. Esse deve ser o desejo do seu coração, o seu posicionamento diante de Deus. Amém? Irmã Estela, só para fechar o entendimento, aqui, ó, voltando bem rapidamente aqui no versículo 19, quando um saduceu, né, naquele tempo, os religiosos foram perguntar para Jesus, ele trouxe ali para Jesus se porque naquela época, quando um homem morria, a esposa dele tinha que casar com o irmão, se ele tivesse irmão, para que o filho daquele casal fosse, então, filho do primeiro irmão, e assim sucessivamente. Então, aquela viúva tinha que ficar casando com todos os irmãos daquela mesma família, tá bom? Era essa a lei daquele tempo. Então, esse religioso, ele trouxe esse exemplo para Jesus, para querer confrontar Jesus. No caso aqui, ele trouxe uma mulher que se casou com 7 irmãos. Por quê? Porque ela casou com o primeiro morreu. Aí ela casou com o segundo morreu. Casou com o terceiro morreu. O quarto morreu, o quinto morreu. E todos os irmãos daquela família morreram e todos foram casados com a mesma mulher. Então, aquele homem quis trazer isso para Jesus, para trazer, então, que a preocupação daquela mulher seria que quando ela chegasse lá no céu, qual daqueles homens era o esposo dela? Então, aquele mestre da lei, ele quis que Jesus entrasse em contradição, ele quis ridicularizar Jesus, caso Jesus não soubesse responder, porque era esse o objetivo dos fariseus, dos mestres da lei, entende? Sempre confrontar Jesus, sempre levar Jesus ali ao extremo para que ele não soubesse responder, mas Jesus é cheio de sabedoria, porque ele é filho de Deus, certo? E o que Jesus mostra para aquele homem que fez aquela pergunta? Porque, então se a mulher teve 7 maridos, qual deles é o marido dela no céu? Essa é a pergunta dele para Jesus. E o que Jesus trouxe aqui, então? Dizendo, Jesus corrige aquele homem com muita firmeza, dizendo para ele que o casamento é para essa era, que não tem casamento no céu, porque no céu todos nós seremos como os anjos. Os anjos não se casam, entende? O tema de hoje é o capítulo 12 inteiro. O capítulo 12 do livro de Marcos, tá bom? Jesus corrige aquele homem ali com firmeza, tá? E diz que a vida eterna transcende as categorias terrenas. O que nós vivemos aqui, casamento, é uma coisa para agora, é para essa era de hoje, tá bom? Que isso não é para a eternidade. É isso que Jesus traz, tá bom? Que as pessoas precisam entender que as estruturas físicas e sociais que nós vivemos aqui, elas serão substituídas por uma comunhão eterna e perfeita com o Pai. Nós não vamos viver casamento lá. Lá não tem ex-marido, lá não tem marido, lá não é nada disso. Lá todos nós viveremos como os anjos. Nós amaremos a todos igual os anjos amam a todos que vivem no reino de Deus. Amém?
E há mistérios no céu que não são revelados na terra. É isso que a palavra de Deus diz também para nós, tá? Voltando aqui então agora, sobre o mandamento mais importante que nós estávamos dizendo. Nós precisamos amar a nós, primeiro a Deus, acima de todas as coisas. Depois nós precisamos amar o próximo, como nós amamos a nós mesmos. Entendeu? Entenderam até aqui? Entendeu, irmã Estela, sobre a explicação da pergunta do fariseu sobre o casamento? Então nós não temos que se preocupar com isso lá na eternidade. Nós precisamos nos preocupar o que nós estamos sendo aqui. Nós estamos sendo uma boa pessoa, nós estamos sendo uma boa filha, nós estamos sendo uma boa serva, nós estamos sendo uma boa esposa agora. É o que importa. Porque sermos bons, né? Porque sermos bons diz assim, ó. O que é sermos bons? É nós tratarmos as pessoas como Jesus trata, como Jesus trataria. Amém? Quando disse de Moisés, porque aqui, ó, no versículo 26, Jesus faz a pergunta para eles, né? Vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, Jesus coloca, né? Que está escrito. O que está escrito lá? Que está escrito que Deus disse a Moisés. O que Deus disse a Moisés? 2 pontos. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É isso que Deus diz. Então, Jesus diz, Deus não é Deus dos mortos. Deus não é Deus dos mortos. Porque, ó, Deus disse, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus deles. Ó, presta atenção. Ele não disse assim, ó, eu fui Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não, ele não foi. Ele é. Eu sou, ele disse. Então ele quis dizer aqui o quê? Que Abraão, Isaac e Jacó está com ele no reino dos céus. Então aqui ele confirma a ressurreição daqueles que morrem em fé. Entende? Porque se ele tivesse dito, eu fui Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele estaria dizendo o quê? Que eles estavam mortos. Mas Deus não é Deus dos mortos. Ele é Deus dos vivos. E é isso que diz aqui. Por isso Jesus traz essa passagem. Entendeu? Eu sou o Deus deles. Entendeu a colocação do tempo? É isso que Jesus traz aqui. Tá bom? Continuando aqui. Do versículo 32 ao 33. Então o mestre da lei disse a Jesus, muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças e também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a esses 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Então Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse a ele, você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais nenhuma pergunta. Então aqui, ó, no versículo 32 e 33, aqui esse mestre da lei entende que a intenção do coração vale mais do que rituais vazios. Entende? A intenção do coração vale mais do que rituais vazios. Sempre Jesus observando isso, né, em nós. Então, no versículo 34, traz que Jesus reconhece ali a sinceridade e o entendimento espiritual daquele homem, embora ele ainda precise crer em Cristo. Ele precisava crer um pouco mais. No versículo 35 e 37,
traz para nós já sobre outras coisas, né? Vamos só fechar aqui, ó. O que eu posso trazer aqui para vocês um pouco mais que lendo o Espírito Santo me trouxe aqui. Quando está escrito aqui, ó, assim: pois é melhor obedecer a esses 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Aqui diz que quando nós obedecemos de amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, amar ao próximo como a nós mesmos. Para nós amarmos ao nosso próximo, nós não podemos ter a falta de perdão, não é verdade? A falta de perdão, ela não deixa com que nós recebemos o nosso milagre. O milagre não chega até você se você não libera o perdão para as pessoas. Por isso a palavra de Deus diz que se você precisa resolver algo com o teu irmão, antes de você colocar a tua oferta no altar, vai lá, se entende com o teu irmão, depois você volta e faz a tua oferta. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que se você oferta no altar sem liberar perdão para alguém, a tua oferta não está sendo aceita por Deus, sabia? Porque você não está cumprindo os mandamentos. Então não adianta você querer tampar ali aquela falta de perdão, o descumprimento de um princípio, ofertando no teu altar, porque o Senhor não está aceitando a tua oferta. Porque a tua oferta não está sendo em verdade. Você não está colocando ali. Você está ali só cumprindo um protocolo. Mas o teu coração não está limpo para ofertar. Entende? Por isso aqui, então, esse mestre da lei teve esse entendimento, né? Ele reconheceu ali esse entendimento de forma espiritual. Mas ele precisava ainda crer mais em Cristo. Ele teve o entendimento do amor diante das ofertas, mas ele precisava crer mais em Cristo. Agora, do versículo 35 ao 37, vai falar sobre a pergunta de Jesus sobre Cristo, a pergunta sobre o Messias, quando diz assim, ó, versículo 35. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Olha só, vou ler de novo o 36. Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: o Senhor Deus disse ao meu Senhor. O Senhor Deus disse ao meu Senhor. 2 pontos. Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Continuando. 37. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Aqui está dizendo que Jesus mostra que o Messias é mais do que um... Olha só, vou falar de novo. Jesus mostra que o Messias é mais do que um descendente terreno de Davi. Ele é mais do que um descendente terreno, o Messias. Ele é o Senhor eterno, como citado por Davi no Salmo 110. Anota aí para você ler depois o Salmo 110. Deixa eu ver qual é o título do Salmo 110 para vocês aqui. O que traz para nós aqui? Aqui, o título do Salmo 110 diz que o título é O Rei Escolhido por Deus. E já é logo um primeiro versículo esse, né? Que fala: o Senhor Deus disse ao meu Senhor, o Rei, sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então,
Depois vocês leem, tá bom? Aí o Salmo inteiro, 110, para vocês entenderem um pouco mais. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Marquem para vocês ler, tá bom? O Salmo 110. Para poder fechar com esse ensinamento que fala que Jesus mostra que o Messias é mais do que um descendente terreno de Davi, tá bom? Ele é o Senhor eterno. Ele já estava junto do Pai. É isso que o Salmo de Davi traz para nós. Depois aqui, do 41 ao 44, traz para nós sobre a oferta da viúva pobre. Quando diz assim, ó. Perdão, pulei, né? É do 38 ao 40. Do 38 ao 40 vai trazer para nós a advertência sobre os escribas quando diz assim, ó. Jesus e os mestres da lei. Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. E ele dizia ao povo, cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá usando capas compridas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçarem, fazem orações longas e compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Aqui, nessa parte do versículo 38 até o 40, né, do 38 ao 40, Jesus, ele denuncia que a hipocrisia e a ostentação daqueles religiosos. É uma denúncia que Jesus traz aqui sobre a hipocrisia e a ostentação deles. Esses líderes religiosos, eles exploravam os pobres enquanto fingiam piedade na vida deles. Era um fingimento. É isso que Jesus traz aqui. Que Jesus fala. Eles andam para lá e para cá, com capas compridas, gostam de estar sempre nas praças, gostam de ser respeitados, preferem lugares de honra, mas eles exploram as viúvas, roubam elas. E para disfarçar o que estão fazendo, fazem orações compridas. Então Jesus diz que o castigo deles vai ser muito pior. Eles vão sofrer. É isso que Jesus traz. Porque Jesus vê a hipocrisia que eles estão fazendo ali com aquele povo tão carente do amor e da palavra de Deus. Tá bom? Agora do versículo 41 ao 44... E saber que existe isso até hoje, né? Meu Deus. Existe isso até hoje. Senhor Jesus. A oferta da viúva e do pobre, agora, traz assim para nós, da viúva pobre. Versículo 41. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas. Jesus estava onde? No pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas. Ele estava olhando com atenção as pessoas que colocavam dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro, né? Normal, rico tem mais dinheiro, dá mais dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essa viúva pobre deu mais que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Então, o que Jesus disse aqui aos discípulos? Enquanto todos observam o valor aparente, né? Jesus observa o coração por trás da oferta. Entende? Enquanto os olhos dos homens ficavam ali fixos, a quantidade de dinheiro que era colocado dentro do cesto ali, dentro da caixa de ofertas, Jesus estava vendo o que o coração das pessoas colocavam ali. O que tinha diante do montante que cada um levava. Assim, a verdadeira generosidade
é medida não pelo valor absoluto do dinheiro colocado, mas pelo sacrifício, pela entrega do coração de cada um. Então, aquela mulher ali, ela estava se privando dos seus recursos para dividir o que ela tinha. Ela não estava dando o que não faria falta para ela, entende? Então, enquanto muitos ali estavam olhando o quê? A quantidade, o tamanho do saquinho, o que ia ser colocado ali. Os olhos dos homens olham isso. Os olhos dos homens usam a quantidade de zeros hoje. Quando você faz um Pix, né? Que hoje é Pix, não é só mais moeda. Mas aqui Jesus diz o quê? Que a mulher estava dando muito mais quantidade que é colocada no altar. Porque muitas ofertas, não estamos falando do dízimo, tá? Porque o dízimo é uma obrigação que a gente tem que fazer. Porque nós temos que devolver o dinheiro que o Senhor nos abençoa. Mas muitas ofertas são colocadas no altar daquilo que sobra. Enquanto algumas ofertas estão sendo colocadas ali, ó, com aquele sacrifício mesmo que a pessoa fala, Pai, é tudo que eu tenho. E eu coloco no teu altar para que o Senhor santifique os meus recursos, para que o meu dinheiro seja purificado pelo teu altar santo. Em nome de Jesus. Amém? É muito importante que nós façamos o cumprimento dos princípios, que a gente possa fazer o dízimo, que é a devolução do que nós recebemos, a devolução de uma parte que nós recebemos, e ofertar. Ofertar ao altar através de um voto, através de um pedido que você faz ao Senhor. Toda vez que você coloca o seu dinheiro no altar, você está pedindo para que o Senhor consagre o seu dinheiro, para que Deus purifique, para que Ele santifique o seu dinheiro. Você não sabe de onde está vindo o dinheiro que você está recebendo. Não é verdade? Então, por isso é importante nós fazermos essa ação de ofertar no altar de Deus, para que ali o Pai receba como uma oferta agradável e abençoe o seu dinheiro. De verdade, nós não sabemos de onde vem o nosso dinheiro. Se o nosso dinheiro está vindo de um recurso ilícito, não estou falando do seu trabalho, preste atenção. Eu estou falando de onde vem quem te pagou diante do teu trabalho honesto. Então você tem um negócio, você tem uma padaria, você tem um salão de cabeleireiro, você tem uma oficina mecânica, seja qual for o seu negócio. E aí você faz o serviço, você presta o serviço ali, mas você prestou o serviço de forma honesta, certo? Porque você é um homem e uma mulher honesta. Então você prestou o seu serviço de forma honesta. E a pessoa então vai te pagar. Ok? O Senhor vai te pagar. Aquela pessoa, aquele senhor ou aquela senhora vai levar o dinheiro para você e vai te pagar através do seu serviço. Da onde veio aquele dinheiro? Você não sabe. Não é verdade? Aleluia. Que o Senhor abençoe todos nós. Em nome de Jesus. Olha só. Esse dinheiro que está vindo para o teu trabalho, que é honesto, pode ter sido o dinheiro que veio de um assassinato, através de um roubo. Pode ser um dinheiro ilícito, que vem de uma corrupção. E por aí vai. Pode ser um dinheiro sujo de sangue. Pode ser um dinheiro que está roubando vidas. Você sabe o que é um dinheiro ilícito. É um dinheiro sujo, de sangue. E esse dinheiro precisa ser consagrado ao Senhor. Esse dinheiro que você recebe, ele precisa ser santificado, purificado, lavado pelo sangue de Jesus. Judas vendeu Jesus pelo quê? Por dinheiro, não foi? E aí depois Judas pegou o dinheiro que os fariseus deu para ele e jogou esse dinheiro de volta lá dentro do templo. Falou, não quero mais. Eu me arrependo do que eu fiz. E aí os fariseus, hipócritas,
Para pagar, eles pagaram, né? Pagaram para matar Jesus, não foi? Mas na hora que Judas jogou ali de volta o dinheiro e falou, não quero mais, o que os fariseus disseram? Nós não podemos colocar esse dinheiro na caixa de oferta, porque esse dinheiro é um dinheiro sujo de sangue. Olha só. Dinheiro é pacto no mundo espiritual. Dinheiro é sangue no mundo espiritual. Se você retém o teu dízimo, se você retém as tuas ofertas, tua vida está toda bagunçada. Tenho certeza. Você é uma pessoa que trabalha e não vê dinheiro. Trabalha, o dinheiro entra e sai. O dinheiro entra e sai, é dívida aqui, é dívida ali. Muda o seu posicionamento diante das leis do Senhor. Faz o que tem que fazer. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então, aqui, o que nós vimos e o que a gente entende? Que o Senhor vê as nossas ofertas, tá bom? E que nós precisamos fazer as nossas ofertas, mesmo que seja como a oferta da viúva. Se você tem só moedinhas, então você oferta só moedinhas, porque Deus conhece o teu coração, tá bom? E se você não tem nada, você faz a sua oferta, põe o seu joelho no chão e oferta a Deus o seu verdadeiro clamor. Tudo que você tem, o que você tem é a sua voz para clamar e louvar o Senhor? Então você vai ao culto onde você congrega e oferta com toda a força que você tem nos seus pulmões, com toda a voz que você tem. Não fica louvando ao Senhor baixinho, não. Louve ao Senhor com todas as forças que você tem. Entrega o teu melhor. Que a sua oferta seja tão linda, de excelência, assim como foi a oferta que o Senhor aceitou dos dois irmãos, entre Abel e Caim. Que a sua oferta seja a melhor. Amém? A mais linda, a mais sincera. Que você escolha com amor a oferta que você vai fazer ao Pai, para que Ele receba. Amém? O que nós aprendemos hoje agora então, revisando tudo que nós vimos? Que o reino de Deus requer frutos e não aparência? Mas vale, mais uma vez, o que o Senhor mostra? Que Ele conhece o nosso coração. Mais uma vez, aqui, o ensinamento de hoje nos trazendo o posicionamento. O posicionamento sobre o reino de Deus. O que o Senhor quer? Que nós geramos frutos. Ele espera que a gente gere frutos para alimentar pessoas. Certo? E não que a gente só viva de aparência. Carrega a Bíblia. Estou vivendo de aparência. Anda de cabeça baixa, mas não cumprimenta nem a irmã que chega na igreja. Não consegue nem estender a mão. Tá vazia. Aparência enganosa. Para os outros, porque para Deus não, tá? Então a parábola da vinha mostra que Deus espera frutos reais de nós, tá bom? Frutos reais de justiça e de fé. E Ele rejeita a falsa religião de todas as pessoas, de todos os líderes. É isso que nós vimos aqui. Nós vimos também que Jesus responde às armadilhas com discernimento, equilíbrio e verdade. É assim que nós devemos ser, sabia? Nós devemos responder todas as armadilhas, todas as afrontas das pessoas vindas de Satanás. Nós devemos responder com discernimento, equilíbrio e verdade. Ensinando ali, Jesus nos ensinou isso, certo? Nós devemos ensinar também as pessoas a andar com sabedoria e autoridade espiritual. Quando nós andamos em sabedoria, com sabedoria e com autoridade espiritual, isso significa que nós sabemos quem nós somos. Quando você não tem dúvida da tua identidade, nada te para.
Ninguém tira você do teu foco. Ninguém desvia você do caminho de Deus. Quando você encontra a tua identidade, quando você reconhece, quando você entende quem você é diante de Cristo, você se torna imparável. Ninguém te para. O discernimento que você começa a ter diante de uma afronta, faz silêncio. Ó, não existe fogo se você não fica jogando o palito o graveto ali para ficar queimando. Se você para de jogar lenha, o fogo para de acontecer. Então faz assim, ó. Quando alguém falar alguma coisa de você, se a pessoa falar diante de você ali, cara a cara, na hora que a pessoa falar alguma coisa, a primeira coisa que você vai... Eu vou te ensinar uma coisa aqui. A primeira coisa que você vai pensar bem rapidinho, porque você é muito inteligente, então vamos começar a usar essa inteligência para o reino de Deus. Você pensa assim, ó, rapidinho, põe tua mente para pensar. O que essa pessoa está falando é verdade? Não, não é verdade. Ela está inventando história. Então não discute. Não gaste o seu tempo querendo provar para a pessoa da mentira que ela está falando. Não, porque não é isso. Ela fala assim, irmã, ó, é só isso que você tinha para me falar hoje? Nossa, porque eu tô tão ocupada. Eu tenho tanta coisa para fazer, você me perdoa, mas eu tenho muita coisa para fazer. Nós não temos tempo para ficar perdendo tempo com quem fica contando mentira da gente, não. E se a fofoca chegar, e se for fofoca que chegar, o que é fofoca? É quando outra pessoa chega em você e fala assim, minha irmã, você não sabe o que estão falando de você. Olha, que coisa chata. Aí você fala assim, ó, não quero saber não. Você vai me desculpar, mas não me interessa. Porque só me interessa o que Deus pensa de mim. O que o resto dos outros pensa, eu não tô nem aí. Porque a única pessoa que eu tenho que agradar é a Deus. Sabe quando que você vai conseguir responder isso? Quando você estiver andando certo. Quando você estiver na tua identidade com Cristo. Quando você tiver certeza de quem você é diante de Cristo, você vai conseguir responder isso. Porque se você tiver curiosidade para saber o que a pessoa falou de você, é porque você ainda está fazendo coisa errada. Então você presta atenção no como que você está andando. Presta atenção no caminho, aonde é que teus pés estão pisando. Entende? Então é só isso. Nós temos que falar palavras de bênçãos. Nós precisamos edificar na vida das pessoas, nós precisamos consolar as pessoas e nós precisamos exortar. O que é exortar? Quando você está em posicionamento, quando você conhece a palavra, você fala assim para a irmã, irmã, isso que você está fazendo é fofoca. Eu não quero saber. Eu não quero saber da fofoca que você está me trazendo. Me desculpa, mas o caminho que eu estou buscando viver diante de Deus não é mais de fofoca. Agora, se você comicha para fofocar, então você está servindo ao diabo. Porque se Deus abomina a fofoca e você está fofocando, então você não está servindo ao Pai. Está trazendo contenda, gente. A fofoca é contenda entre irmãos. Para com isso. É a palavra de Deus que diz. Entende? É muito simples. Para de viver essa vida de querer comer fofoca. Se alimente do que a gente veio aqui para se alimentar. Nós precisamos ter um foco. Eu quero me encher. Eu sou um pote vazio, certo? Aí você coloca assim, eu quero me encher de Deus. Eu quero me encher do Senhor. Então eu preciso me encher de coisas que eu agrado a Deus e não alimentar o demônio. Sim, minha irmã Mônica, a fofoca é um pecado gravíssimo. A fofoca leva a contenda entre os irmãos. A fofoca, além da contenda, o que é contenda? É briga. Você fofoca aqui, fofoca ali, fofoca lá e você está fazendo uma contenda. E o diabo adora isso. É uma brecha enorme, escancarada para ele agir na tua vida, entende? Quando vem outra irmã afrontar,
diante dos meus líderes que vem outra irmã nos afrontar, como ajo? Se é uma liderança que está te afrontando, é isso? Se é uma liderança que está te afrontando, depende da afronta, irmã. Diante dos líderes que vêm de outra irmã, nos afrontam, como ajo? Quero dizer, acontece no momento. Depende, você fala assim, olha só, se um líder te afronta, primeiro, nós devemos honrar a nossa liderança, certo? Esse líder tem que estar andando no prumo, reto, deve ter uma vida certa, ok? Se esse líder te afronta, se esse líder te exorta, se esse líder te corrige diante de outros, se esse líder está certo, você tem que reconhecer e ser humilde e pedir desculpa. Você tem que ter humildade. Quando nós recebemos uma afronta, a pessoa fala assim, por exemplo, irmã, irmã, quando você precisar dar a tua opinião, você me chama de lado e dá a sua opinião. Isso é certo fazer. Ó só. Tá, então vamos lá. Quando um líder nos repreende diante de uma reunião, para vocês aprenderem. Se você não está de acordo com o que a sua liderança está falando naquela reunião, você não deve afrontar um líder. Se a sua opinião é diferente do que o líder está colocando, espera a reunião acabar, procura o líder e fala assim para ele assim, o que o senhor colocou lá, eu não concordo muito com o que o senhor falou. O que o senhor acha de fazer desse jeito, de mudar a forma como está sendo aplicada, ou o senhor consegue me explicar de uma outra maneira que eu entenda a visão do senhor? Entende? É buscar entender a posição e a visão do líder diante daquilo que você não concordou. Porque se você afronta um líder em uma reunião, você está sendo um rebelde. E a rebeldia também não vem de Deus. Tá bom? Usada diz não. Não quero. Não quero fazer. Não gosto disso que você está me pedindo. Desculpa, mas eu não quero fazer. Nós não somos obrigados a fazer nada que a gente não queira. A não ser que você esteja sendo paga para fazer. Quando você está sendo paga para fazer um serviço, você tem que fazer porque você está sendo paga. Mas você também pode negar o serviço. Não quero fazer isso para essa pessoa, então não vou fazer, não aceito teu dinheiro. Entende? Agora, se você está sendo usado em relação a favores, me desculpa, mas você não é obrigada a fazer favor para ninguém que você não queira porque aquela pessoa te faz mal ou porque aquela pessoa é folgada. Gente, fazer favor para as pessoas é muito diferente do que deixar a pessoa abusar de você. Tá bom? Vou te dar um exemplo. Um exemplo muito simples que acontece muito comigo e pode ser que aconteça com você. Muitas vezes aparecem famílias para que eu ajude. O Senhor me mostra uma família para que eu ajude com alimentos, tá bom? Aí eu e minha família, nós começamos a ajudar essa família com alimentos. E aí a gente ajuda um mês, ajuda outro mês, mas a gente só deve ajudar? Não. A gente deve levar a palavra, ensinar a pessoa que ela deve buscar a Cristo, que ela precisa ser evangelizada, que ela tem que buscar uma congregação que ela se identifique para ouvir da palavra, que ela deve buscar servir o reino de Deus, né? A gente instrui a pessoa. Aí passa ali 3, 4 meses, a pessoa não sai do lugar, não busca um trabalho, não quer trabalhar. A gente para de ajudar. Eu vou procurar outra família que quer. Entende? Por quê? Porque senão, aí então, vamos dizer assim, nós vamos nos sentir como usados, nós estamos alimentando pessoas que não querem
receber a prosperidade do Pai. Em forma de bênçãos dentro de uma igreja, através de um pastor, de um missionário. Entende? Então eu não sou obrigada a ficar sustentando aquela família. Eles continuam sentados no sofá. A gente fala assim, ó, vai ali lavar um carro. Ai, não quero, não posso. Vai, não quer, tá escolhendo serviço. Quem precisa de ser ajudado, aceita o que vem, não é verdade? Então, minha irmã, eu não sei qual é, eu não sei onde você está se sentindo usada, tá bom? E pode ser que não seja só você que está sentindo isso. Mas nós não somos obrigados a continuar fazendo coisas que a gente vê que não é para fazer mais. Tá bom? Então, é uma coisa assim, nós precisamos ajudar, nós precisamos levar alimento para quem tem fome, mas nós precisamos ajudar a pessoa a se levantar. Aí você está alimentando quem tem fome, você está dando todo o incentivo para a pessoa levantar, ela não quer levantar, então você se afasta. Jesus não ficava perdendo tempo com quem não queria ser ajudado, então eu vou ficar perdendo tempo com quem não quer ser ajudado? Não, porque tem um montão de gente querendo ser ajudado e levantado diante da presença de Deus. Entende? É sobre isso. Então, que nós tenhamos sabedoria diante de todas as armadilhas na nossa volta. Tá bom? Porque o diabo, ele vai usar sempre uma pessoa que está perto de você, que tem uma brecha, para ele entrar na pessoa através dos pensamentos e essa pessoa te afrontar. E essa pessoa ficar ali mexendo naquela ferida que você tem ali. Tá bom? Porque é isso que ele faz. Ele usa pessoas que estão perto de você, que deixa ele usar, e sob influência dele, essa pessoa fica te afrontando. Então, por isso que nós precisamos estar posicionadas diante de Deus, para que a gente entenda que aquilo não está vindo de Deus. Que aquela pessoa está sendo usada para te ferir, para te machucar. Tá bom? Nós vimos também que nenhum sacrifício, oração ou rito substitui o amor sincero e obediente que nós devemos dar ao Pai. Esse é o maior mandamento e o resumo de todas as leis, tá bom? Que a gente deve oferecer o nosso amor sincero. Nós devemos ser obedientes diante do que Deus nos pede, para que sejamos. E não ficar fazendo oração vazia e oferecendo coisas por oferecer. É igual jogar oferta por jogar. Não, Deus está vendo. Tá? E aí não valeu nada. Nada vale. E como a viúva pobre. Lembra da passagem dela? Como a viúva foi elogiada ali, porque deu com fé e amor. Jesus reconheceu isso que ela fez. Então, na necessidade dela, ela vivia em extrema necessidade ali, mas ela deu tudo que ela tinha, é o que ela tinha. E Jesus reconheceu aquilo. Então, no reino de Deus, a intenção do teu coração pesa mais do que a ostentação, tá bom? Muitos discutem teologia, gente. Muitos ficam discutindo teologia, mas não vivem o amor verdadeiro de Deus. Sabe de Bíblia, mas são vazios do amor. São vazios do verdadeiro amor, que é a verdade do Evangelho. Muitos ocupam as primeiras cadeiras, mas devoram as casas dos necessitados, roubando as coisas materiais dessas pessoas e também os sentimentos da pessoa. Às vezes a pessoa está ali carente de uma palavra e esses religiosos que são vazios roubam o amor dessas pessoas, faz até as pessoas se afastar de Cristo pela maldade que praticam diante desses pobres. Muitos lançam grandes ofertas, mas retêm o coração, vai lá e dá um bolão de dinheiro, mas tem o coração fechado, endurecido, dá aquele tantão ali só para se aparecer diante do altar, diante daquele líder religioso. Faz por fazer, faz porque está todo mundo fazendo. Então Jesus vê muito além das palavras. Jesus vê muito além das palavras, Jesus vê além das roupas e das moedas que estão sendo oferecidas ali. Jesus sempre vai ver o nosso coração. Ele te conhece no profundo. Ele procura frutos reais, fé viva, amor sincero, humildade. É isso que Jesus espera de nós. Ele espera que você e que nós sejamos realmente
limpos na presença dele. Ele espera que nós possamos deixar resplandecer a luz dele através de nós, em forma de amor e das nossas atitudes. Amém? É isso que ele espera. Que a nossa vida não seja como a vinha estéril. Não. Que a nossa vida não seja como a vinha estéril dos lavradores maus, mas como a oferta silenciosa da viúva pobre, totalmente entregue nas mãos do Senhor. Amém? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus, pelo seu ensinamento de hoje. Obrigada. Vamos orar? Vamos pedir para que o Senhor nos traga sabedoria e discernimento diante da presença dEle, que nós possamos gerar mais frutos diante da nossa fé. Amém? Em nome de Jesus, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu me apresento diante do Senhor nas cortes celestiais e apresento ao Senhor todas as pessoas que estão aqui agora presentes, nesse momento de estudo da palavra do Senhor. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por todo o ensinamento, por todo o discernimento que o seu Santo Espírito tem colocado diante de nós a cada dia. Nós entregamos o nosso coração ao Senhor e dizemos que somos totalmente dependentes do direcionamento que o Senhor nos traz todos os dias. Espírito Santo de Deus, toca em nós agora, de forma profunda. Nós nos rendemos diante da presença do Senhor e te pedimos em nome de Jesus, dai-nos o dom do discernimento para que nós possamos compreender e discernir todas as armadilhas de Satanás, para que nós possamos discernir todos os ataques vindo de Satanás para a nossa vida, para que nós não caiamos em armadilhas. Em nome de Jesus. Dai-nos o dom da sabedoria, que nós tenhamos a sabedoria de Jesus, a não respondermos através do nosso orgulho, ou do ego, ou da lógica humana, mas que nós tenhamos a sabedoria de Jesus para que nós possamos entender a necessidade do silêncio muitas vezes diante de uma afronta, para que nós não caiamos em ciladas, em nome de Jesus. Que o conhecimento da palavra de Deus sobre a nossa vida possa trazer a nossa identidade de filha e filho de Deus que somos. Que a nossa identidade esteja firmada em Cristo. Nós sabemos o que o nosso Pai deseja para nós. E todo sentimento ou projeto contrário, nós teremos ali a sabedoria e o discernimento de rapidamente ver que não provém do Pai. E então o nosso posicionamento deve ser firme, como Jesus tinha firmeza, diante de todo aquele que vinha confrontá-lo, tentando trazer descredibilidade. Ó Deus, todas as vezes que alguém se dirigir a nós, tentando nos confrontar, tentando trazer descredibilidade sobre a nossa vida, permita que nós sejamos completamente lembrados pelo Teu Espírito Santo que o posicionamento que devemos ter é o posicionamento de sermos firmes diante do que Jesus nos ensinou a falar. Que a nossa resposta seja com o que está escrito na palavra do Senhor. Que possamos responder sempre diante do que as Escrituras Sagradas nos traz, que é a verdade que Cristo nos revela. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Cura, Senhor, as nossas feridas. Cura, Senhor, as feridas da nossa alma. Trata o nosso coração. Ajude-nos, Pai, a te buscar mais, a termos uma fé viva, uma fé ativa. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos em nome de Jesus cada dia mais. Aviva-nos, Pai, em nome de Jesus.
Que o teu fogo não se apague, Senhor. Que esse fogo do Espírito Santo no nosso coração só aumente cada dia mais. Que nós tenhamos mais sede e fome da tua palavra cada dia mais. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que os nossos olhos estejam abertos de forma a discernirmos, Senhor, toda afronta. Que o nosso coração haja com amor. Que o nosso coração possa envolver e ensinar todas as vezes que alguém se aproximar de nós em um posicionamento longe do Senhor. Que nós possamos ensinar essa pessoa a se posicionar diante do Senhor como nós estamos buscando, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que as nossas mãos estejam cheias do teu amor. Que as nossas mãos estejam carregadas do amor do Senhor. Para que ao tocarmos alguém, a ensiná-la que o que ela está fazendo é errado. Que essa pessoa sinta o toque do teu amor, Jesus. É isso que nós te pedimos. Porque é o teu amor que nós levaremos a ela. Esse é o desejo do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor na manhã do dia de hoje, uma unção dobrada do teu amor sobre todos que estão aqui presentes. Em nome de Jesus, eu peço uma unção dobrada de sabedoria e de discernimento, em nome de Jesus. Para que todos que te buscam, te encontrem de forma poderosa e sobrenatural. E é isso que eu te peço, Pai. E é isso que eu declaro nessa hora desse dia, no nome santo e poderoso de Jesus. Eu consagro ao Senhor a minha vida, eu consagro ao Senhor a vida de todos que estão aqui. Eu consagro ao Senhor esse ministério de mulheres de avivamento, onde através da tua palavra, Senhor, e do teu amor, vidas estão sendo transformadas, restauradas, famílias estão se levantando, casamentos estão sendo curados e restaurados. Obrigada, Jesus, porque é a palavra do Senhor e o teu amor que tem alcançado todos esses milagres, todos esses mover. E é isso que eu agradeço ao Senhor. No teu nome, Jesus. Muito obrigada. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor, nosso Deus, e a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém? Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada a vocês por mais uma manhã, né, diante da palavra de Deus. Se vocês tiveram dúvida, leiam de novo sozinhas, grifem os versículos sozinhas, pede para o Espírito Santo, sozinhas não, perdão, com a presença do Espírito Santo. Se você gostaria de entender melhor e que alguém ouvisse a palavra, leia junto com alguém, né? Pega a sua Bíblia, procura uma pessoa, fala, olha, foi tão importante essa palavra hoje, vamos ler comigo? Para que nós duas possamos ter um entendimento juntas, e leia junto com essa pessoa, né? Ou ouça de novo o estudo dessa manhã, porque sempre fica gravado. E eu desejo que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Que você tenha um dia sacudido do amor de Jesus, né? Que você transborde por onde você pisar, que onde você caminhar, que ali você deixe um rastro do amor de Jesus. Amém? Que os anjos do Pai possam proteger você durante todo o seu dia, onde você estiver, em nome de Jesus. Até amanhã. Deus te abençoe. Tchau.